Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer no momento de transição do canal e também meu pessoalmente falando. Você já deve estar reparando que essa lateral aqui do cenário tem muitas caixas, né? E eu vou até mostrar para vocês para cá. De fato tem bastante, porque eu estou de mudança. Então, assim, alguns vídeos, vou pedir desculpa para vocês, obviamente, mas terá um cenário não igual àquele que se tinha. Né, pode ver que tem um quadro que modificou aqui atrás, enfim, uma série de adaptações que eu vou mudar de cidade. Mais para frente eu comento alguma coisa do tipo para vocês, mas ao longo dessa mudança, alguns vídeos terão esse fundo com caixas, com meu violão e uma série de outras coisas que estão aqui espalhadas pela casa. Então eu peço compreensão de todos aí nesse momento. E hoje, nesse período de transição entre as quartas e a semifinal, eu resolvi falar de uma coisa que eu acho interessante, que eu fiquei pensando muito, principalmente depois da eliminação da Espanha, da Copa do Mundo e da forma como foi a eliminação. Eu resolvi falar um pouco sobre a importância desse Barcelona já histórico para a seleção da Espanha, né, como uma influência da seleção da Espanha, e, é claro, o impacto que isso tem desde a primeira conquista da seleção da Espanha na Copa do Mundo até agora, beleza? Então, se você gostou do tema, eu peço, por favor, que você auxilie a gente deixando o teu like, deixando o teu comentário e, é claro, também compartilha com o máximo de gente possível, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Isso ajuda demais a gente, principalmente nesse momento onde a gente vai começar a se consolidar, a ter novos projetos. Isso ajuda muito a gente a continuar desenvolvendo, contando, óbvio, com o teu apoio, combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, mais seleção da Espanha, mais Copa do Mundo, mais reflexões aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e na tela para vocês a seleção da Espanha. E os melhores momentos que eu peguei foram do Gavi e do Pedri, né? Dois jogadores que se consolidaram ao longo dos últimos anos, principalmente no último ano, como os meio-campistas titulares da seleção da Espanha. E eu acho que vale a pena uma reflexão importante do que aconteceu. Eu acredito que todos que estejam aqui no vídeo tenham visto o jogo entre Espanha e Marrocos e os jogos entre Espanha e Japão, Espanha e Alemanha, Espanha e Costa Rica. A seleção da Espanha, ela tem adotado, principalmente depois do sucesso da Copa do Mundo na África do Sul e principalmente depois do sucesso daquela geração de Xavi e Iniesta, né? Ela tem adotado uma postura muito próxima da que o Barcelona adota, né, na La Masia e na criação da sua cultura de futebol, né? Então você vai ver sempre muitas ações de passe, ações de possibilidade de formação de triângulos ao longo das jogadas, e a partir deles você consegue manter uma posse da bola, trabalhar essa bola com mais qualidade e, é claro, gerar situações de gol ou de possibilidade de finalização com essa equipe. O grande ponto que fica, e que a gente percebeu isso ao longo da Copa do Mundo, é que quando encaixa muito cedo o gol, né, e aí a gente pode ver o jogo da Costa Rica como exemplo, a gente falou até aqui no canal nas análises, né, quando encaixa muito cedo, é algo muito bom para a Espanha. Por quê? Porque é uma equipe que vai conseguir ficar muito em posse da bola e vai ter muita facilidade em romper essas linhas, dado que o adversário tem que sair para conseguir atacar. Então, quando a Costa Rica sofre o primeiro gol, a Costa Rica tem, não necessariamente, mas ela vai aumentando, né, a sua linha de marcação para conseguir recuperar essa bola mais rápido, vai tentar pressionar, vai tentar manter essa posse, e aí uma equipe que pressiona muito bem, a Espanha pressionava muito bem, recupera muito bem a bola de forma muito rápida, ela consegue aproveitar esses espaços criados com três jogadores geralmente rápidos ali, né, no ataque. A gente teve o Asensio na Copa do Mundo, o próprio Ferran Torres, né, o Asensio mais centralizado, o Ferran Torres na direita, e na esquerda o Dani Olmo, né? E ainda como opção você tinha ali o Ansu Fati, você tinha o Sarabia, você tinha o próprio Morata, que até o Morata, que é um centroavante, não é daqueles mais clássicos, né? Um jogador até mais rápido do que necessariamente forte fisicamente, né? De porte físico e presença de área. Então a gente olha para uma equipe da Espanha muito nova, olha para uma equipe da Espanha com muitas características nessa construção pautada no modelo de jogo do Barcelona,
e que, é claro, é muito difícil a gente falar contra isso, porque se faz necessário olhar para a história. Foi o sucesso recente. A gente está falando, a Copa do Mundo da África foi em 2010. Então, assim, imagine que, por exemplo, o Brasil foi campeão em 2002, né? Então, esse intervalo que o Brasil vive hoje, a Espanha ainda não está vivendo, né? De falta de título de mundial, né? Obviamente foi o primeiro, mas esses intervalos acontecem assim. A França foi campeã do mundo em 98. Depois, o título dela foi em 2018. Então, assim, tem um intervalo geralmente de tempo. É muito difícil você ter seleções continuamente vencedoras. Mas o que vem acontecendo, na minha visão e na visão de alguns jornalistas, principalmente da Espanha, é que esse modelo que se tem, ele tornou a seleção da Espanha muito previsível. E aí eu vou retomar aquele raciocínio da Costa Rica. Quando a gente observa a Costa Rica, o jogo contra a Costa Rica, o jogo ficou muito favorável para a Espanha muito cedo. Ao ficar muito favorável para a Espanha muito cedo, esse modelo auxilia demais a você tirar o adversário do conforto, ou seja, você tira o adversário de uma situação que lhe é confortável, coloca o adversário numa situação de pressão, e aí, é claro, você fazendo isso, você acaba gerando maior possibilidade de sucesso para você. O que vai acontecer, e aconteceu contra a Alemanha, aconteceu contra o Japão e aconteceu contra Marrocos. Quando a Espanha não consegue produzir esse gol logo, né, quando a Espanha não consegue realizar esse gol logo de cara no jogo, a Espanha tem uma dificuldade muito grande em construir alternativas de jogo. Então a Espanha tem uma dificuldade muito grande em entender as demandas do jogo e produzir a partir das demandas. É como se a Espanha tivesse um modus operandi de jogar e não abrisse mão dele, independente da dinâmica que o jogo vai propor. E aí a gente olha para o jogo de Marrocos e vê ações dos jogadores ainda no 0 a 0, já na prorrogação, ou seja, uma situação já de pressão muito alta, e eles não abriram mão do estilo de jogo da Espanha. Então a gente olha para esse cenário e vê uma situação onde a Espanha tem um modus operandi, e se ele não encaixar, é algo muito difícil para que a Espanha consiga vencer, né? Porque acontece o que aconteceu. Você deixa a Espanha com posse de bola, no caso de Marrocos, por exemplo, a Espanha não te oferta grandes perigos, e aí, é claro, você leva o jogo para Marrocos, por exemplo, que era a equipe mais fraca naquele momento, né? Pensando nas individualidades, né, de cada jogador, não como coletivo. Mas se você tem uma equipe que é mais frágil como o Marrocos, poxa, 0 a 0 para ir para o pênalti, é lindo a situação. Maravilhoso. Porque se Marrocos tentasse atacar a Espanha de primeira, subisse as linhas, marcasse pressão, pode ser que ele tomasse 2 a 0 logo de cara e acabava a Copa do Mundo para Marrocos. Então, num cenário onde Marrocos entendeu a dinâmica do jogo da Espanha e propôs isso, né, de maneira efetiva, né, ficar na defesa e optar pelo 0 a 0, e ainda teve algumas chances de contra-ataque, a Espanha tem muita dificuldade de produzir. Em outro cenário, que foi o jogo contra o Japão, a Espanha até produz o primeiro gol, né, até produz 1 a 0, mas aí ela sofre algo que ela sofreu também um pouco contra a Alemanha, que é, ao subirem a linha de marcação, como a sequência de passes é meio padronizada, né, ou seja, você tem a formação dos triângulos e já essa movimentação ela já é estudada pelo mundo há muito tempo, né, por todos os treinadores. Você marcando pressão tem muita dificuldade, né? E aí, marcando pressão e tendo muita dificuldade, acaba acarretando em gols em sequências curtinhas do adversário, que foi aconteceu com o Japão e com a Alemanha. Então, assim, percebam como as coisas vão ficando difíceis para esse modelo da Espanha, justamente porque a Espanha sofre de algo que chama tempo, né? O que você está falando? Os caras são novos demais e por isso eles não rendem? Não, não é isso. A Espanha sofre do tempo, que é mais ou menos o que aconteceu, para quem gosta de futebol, com o Mourinho, né? O que aconteceu algumas vezes com os modelos do próprio Guardiola, né? As equipes já estudaram, né? Então, assim, aquela Espanha de 2010, né, 2008, 2010, 2012, né, que foi campeã europeia, aquela Espanha, ela foi estudada durante anos.
E ao ser estudada durante anos, esses treinadores dessa nova geração, esses treinadores que estão nas grandes seleções, já sabem como essa Espanha joga. Então, ou você tem um modelo que permita uma certa variação, e eu não estou falando de abdicar da ideia, mas que permita uma certa variação, ou você vai encontrar dificuldades. E aí vale a pena a gente fazer uma outra reflexão. A seleção da Espanha, que foi campeã do mundo, em alguns momentos contou, por exemplo, com um ataque que não era dos mais eficientes da Copa. A Espanha não era uma equipe que marcava muito gol, era uma equipe que ficava muito em posse da bola, que é diferente. E aí cabe a gente olhar, e eu vou colocar aqui para vocês, olhando para o trabalho do Luiz Henrique especificamente, né, não no trabalho do Guardiola, para a gente ter uma base, né, de padrão, né, de análise. Vamos olhar para o Barcelona do Luiz Henrique. Né? A gente aí está olhando alguns lances do Barcelona do Luiz Henrique. Né? E aí cabe a gente analisar algumas coisas. Era uma equipe que ficava em posse da bola? Era uma equipe que ficava em posse da bola. Era uma equipe que marcava pressão? Recuperava rápido? Era. Onde está a vantagem dessa equipe em relação à equipe da Espanha de hoje, em relação ao que se pode observar de modelo de jogo? Primeiro, a gente, ao observar os pontas da equipe da Espanha, né, você tinha, de um lado, o Neymar, na ponta esquerda, a gente está falando do período que o Neymar foi campeão da Champions pelo Barcelona. Você tinha, na ponta direita, o Luizito Soares, e você tinha centralizado o Messi, tá? Alternando algumas vezes a posição Messi e Luizito Soares. Quando você tem esse trio de ataque, né, você tem, ao longo dessas características, né, que a gente vai observar, situações de 1 contra 1 muito boas. Uma questão de exploração do espaço em velocidade muito boa. Uma questão de procurar uma definição rápida sem ficar lento. A seleção da Espanha é lenta. A equipe que foi treinada pelo Luiz Henrique no Barcelona era uma seleção rápida. E aí esses jogadores da Espanha não têm as características que o Neymar tem, não vai ter as características de movimentação que o Messi tem, não vai ter as características de movimentação que o Luis Soares tem. Então a gente está olhando para um cenário onde é muito difícil ter esse tipo de atuação com os jogadores que ele tem à disposição. Até por característica de formação desses jogadores. Vocês podem observar que se a gente for olhar os pontas, aí tira o Messi da equação, porque o Messi é fora de série. Mas observe que as maiores contratações do Barcelona são os pontas. Porque essa situação da troca de passe, ela é muito boa. Mas para o ponta, para ter esse 1 contra 1, o Barcelona tem muita dificuldade. O Barcelona contratou, se a gente for pegar recentemente, né, o próprio Soares, o Messi, né, o Soares, o Neymar, né? Então a gente está falando desses dois. Já tinham contratado o Alex Sanches, também ponta para a direita, também jogador de 1 contra 1. Contratou agora o Rafinha. Contratou na temporada passada o Ferran Torres. Contratou o Dembélé como substituto do Neymar. E percebam, como sempre são os pontas os mais caros. Por quê? Porque nesse momento onde você tem o Messi atuando, coisa que nenhum jogador da Espanha, e aliás, nenhum jogador do mundo consegue fazer o que ele faz, você já tem uma característica diferente de modelo de jogo, e você tem dois jogadores que atacam o espaço muito bem, Soares e Neymar. E óbvio, a gente está falando do Soares e Neymar alguns anos mais novos do que a gente está observando hoje. Né? Então, percebam como a estrutura que o Barcelona tinha, ela tinha uma estrutura base que permitia esse modelo, mas a variação desse modelo, de acordo com as demandas do jogo, vinha diretamente desses jogadores que não faziam parte da La Masia. Desses jogadores que não eram formados no Barcelona. Né? No Barcelona, assim, na parte espanhola, né? Digamos assim. Eram brasileiros, no caso do Rafinha. O próprio Ferran Torres veio, né, retornou ali do Valência para o... Foi do Valência para o Manchester City para o Barcelona. O Asensio não é esse jogador de 1 contra 1, né, muito mais um finalizador, mesmo que a média e longa distância. Ele não é aquele cara de explorar o espaço em linha de fundo. O Morata não é um grande centroavante. Ele converte gols, mas assim, o posicionamento dele é contestável. O Ansu Fati é um menino muito jovem, sofreu as últimas 2 temporadas com lesão. Então, assim,
ainda não pegou, ainda não engrenou nem no clube, né? Quanto mais na seleção. E aí você percebe que pegar esse modelo do Barcelona e replicar à risca não funciona. Não funciona porque não funciona nem no Barcelona. E não funciona nem no Barcelona, quando eu falo isso, não é em relação ao resultado em si, mas perceba como o Barcelona precisa complementar o seu resultado, tá? E onde que isso começou, né? E aí a gente pode pegar um recorte temporal de um pouco mais, um recorte temporal um pouco mais antigo. Quando a gente olha, por exemplo, a gente já viu notícias há muito tempo, quem acompanha futebol há um pouco mais de tempo já deve ter visto, notícias do tipo assim, poxa, o Barcelona entrou em campo com 11 jogadores formados na categoria de base. Isso é um Barcelona lá de trás, isso é um Barcelona que já foi estudado e que hoje em dia já não é surpresa. E ao não ter essa surpresa, ao não ser algo novo como era em 2008, 2010, 2012, né? Tô pegando a Eurocopa, Copa do Mundo e Eurocopa de novo, né? Foram os 3 sucessos da Espanha seguidos. Você tem como característica ser estudado pelos adversários, e os adversários já criam métodos ou formas de jogar contra você. Então a gente percebe esses ciclos no futebol e é comum. O grande ponto é entender o que o futebol espanhol pode evoluir sem descaracterizar, mas precisa, no processo de formação para a próxima geração, a formação desse jogador 1 contra 1. Precisa da formação de um modelo que não seja tão rígido no processo. Então, assim, é legal você formar um Pedri, um Gavi, ter jogadores ali de meio campo excepcionais, claro que é. Não estou falando o contrário. Mas precisa formar jogadores que complementem essas características. Não adianta você ter esses jogadores e eles não têm com quem jogar para frente. E aí não é questão de qualidade individual, é questão de complemento coletivo. O jogo tem uma demanda, a equipe precisa adaptar a demanda. Iago, preciso de um exemplo para entender o que você está falando. Seleção, e aí a gente pode olhar tanto para a seleção brasileira, para a seleção de Portugal, para a seleção francesa, para a inglesa. Você vê momentos que essas seleções ficam em posse da bola durante muito tempo. Você vê momentos onde essas seleções variam o corredor, buscando esse espaço, né? Fazendo ali o que o Vilani nas transmissões fica chamando de limpador de para-brisa, né? Roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro. Mas você tem nessas seleções jogadores de 1 contra 1 que permite um desequilíbrio numérico. Então você tem na seleção inglesa o Rashford, você tem na seleção inglesa o Saka, o Foden, o Sterling, você tem na seleção brasileira o Rafinha, Vinícius Júnior, Antony, Martinelli, você tem na seleção portuguesa João Félix, Rafael Leão, o próprio Cristiano Ronaldo. Então assim, você tem uma série de jogadores, e aí da França obviamente Mbappé, Dembélé, o Griezmann é um bom jogador nesse sentido também, na seleção da Argentina o Messi, né? O Di Maria. Então, assim, você olha para as seleções, aí obviamente a Holanda tem todo o trio, toda a parte de ataque ali, que é rápida pra caramba, né? O Gakpo, você tem o Depay, você tem o Dumfries na direita, você tem jogadores que vão romper essa linha através das ações individuais. Na Espanha você não tem esse cara. Na Espanha você tem o cara que vai passar essa bola. Quando eu tenho certeza que o cara não vai explorar o espaço, eu vou compactar essa linha. Compactando essa linha, eu evito que ele ataque. A seleção da Espanha precisa não de uma renovação de comissão técnica, não de uma renovação de jogadores, não é isso. A seleção ela é muito boa. Talvez o que ela precise é de renovação de ideias, né? É de entender que o jogo tem um certo caráter dinâmico no processo. Não só no entendimento sistêmico dessa dinâmica que vai acontecer, mas também no entendimento histórico. As pessoas já estudaram aquela Espanha e aquele modelo proposto, onde você tinha o Henry, Eto'o e Messi, ou depois você tinha mais à frente o David Villa, Henry e Messi, ou Pedro, Villa e Messi, você precisa desses jogadores de frente que são mais incisivos, são mais decisivos para você. Então, se o Messi jogasse na Espanha, perfeito, mas não joga. Então, assim, é necessário que essa geração e quem comande a geração, independente se ficar o Luiz Henrique ou outro treinador, entenda que precisa de variação.
ficou previsível demais, muito por conta de ficar apegado ao seu histórico. O Brasil já fez muito disso, né? Todas as seleções passam por esse momento, que é você construir uma larga escala de sucesso, você não saber lidar com esse sucesso, e aí você cria uma receita de bolo. E até você superar internamente, dentro da organização, essa receita de bolo demora, mas é necessário para a equipe da Espanha e sirva de exemplo para qualquer equipe que tenha sucesso. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, por favor. Muita gente tem chegado ao canal, pouca gente tem se inscrito no canal. Fico muito contente que vocês tenham vindo até aqui, mas por favor se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e também curta, comente, compartilha. Claro, isso ajuda demais a gente, tanto nos engajamentos necessários aqui no YouTube, quanto também para a gente se conhecer. É uma grande comunidade do futebol que a gente quer alimentar, trocar ideia também através do que estiver acontecendo no mundo do futebol. Combinado? Então, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e valeu!